O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 179, a parábola do semeador, em Coroazim com o novo discípulo Elias. Valtorta escreve em 4 de junho de 1945. Diz-me Jesus, mostrando-me a correnteza do Jordão, ou melhor, a entrada do Jordão no lago de Tiberíades, no ponto em que se estende a cidade de Betsaida, sobre a beira direita do rio para quem olha para o norte. Agora, a cidade não parece mais estar à beira do lago, mas um pouco adentro, no interior. Isso desorienta os estudiosos. A explicação deve procurar-se no assoreamento do lago por este lado, devido ao humus e aos desmoronamentos depositados pelo rio durante 20 séculos e os aluviões que desceram das colinas de Betsaida. Antes, a cidade era justamente na desembocadura do rio no lago. Até as barcas mais pequenas, nas estações das águas abundantes, iam rio acima por um bom trecho, quase até a altura de Corozaim. E o rio, propriamente dito, servia de porto e de abrigo em ambas as margens, para as barcas de Betsaida. Nos dias em que havia alguma tempestade no lago, isto não é para ti, a quem pouco importa, mas para os doutores difíceis, agora seguimos adiante. As barcas dos apóstolos, tendo transposto o breve trajeto do lago que separa Cafarnaum de Betsaida, atracaram na cidade. Mas outras barcas as acompanharam e muitas pessoas desembarcam para se reunirem àqueles de Betsaida que vieram ajudar o mestre. E está agora entrando na casa de Pedro, onde está de novo a mulher, que eu suponho que tenha preferido a solidão a ficar ouvindo as contínuas queixas da mãe contra o seu marido. O povo do lado de fora reclama em altas vozes a presença do mestre, e isto faz que Pedro fique bastante inquieto, subindo ao terraço para acalmar os cidadãos, dizendo-lhes também que é preciso ter respeito e educação, pois ele gostaria de estar com seu mestre com alegria e paz agora, que está na sua casa, e pelo contrário não acha tempo nem para oferecer-lhe um copo d'água com mel e as muitas outras coisas que Pedro mandou a mulher trazer, e fica resmungando. Jesus, sorrindo, olha para ele, sacode a cabeça, dizendo: parece que tu não me vês nunca, e que é uma coisa extraordinária estarmos juntos. Mas é isso mesmo. Quando nós vamos para esse mundo afora, acaso estamos sós? Nem por sonho. Entre mim e ti, há todo mundo, com os teus doentes, com os teus aflitos, com os teus ouvintes, os teus curiosos, os teus caluniadores, os teus inimigos, e nós dois estamos sós. Mas aqui, tu estás comigo, na minha casa, e eles deveriam compreender isso. Está realmente inquieto. Mas eu não vejo diferença nenhuma, Simão. O meu amor é o mesmo lá e o meu amor é aqui. Minha palavra é a mesma em todo lugar, que eu a diga em particular ou que a diga para todos. Não é a mesma coisa? Pedro confessa então o seu grande desgosto. É que eu sou um grande ignorante, um grande distraído. Quando tu falas em uma praça, em uma montanha, no meio daquele povão todo, eu não sei porquê. Eu entendo tudo, mas depois não me lembro de mais nada. Eu disse também aos meus companheiros e eles também me deram razão. Os outros, quero dizer, as pessoas do povo que te ouvem, te entendem e se recordam do que disseste. Quantas vezes temos ouvido alguém dizer: eu não fiz mais isto porque tu disseste que não era para fazer. Ou então, eu vim porque uma vez te ouvi dizer tal coisa e aquilo me despertou a consciência. Mas nós, não sei não, é como a água corrente que passa e não para. As margens não a detêm mais, porque a água passou. Vem outra água, e sim, sempre outra, e é tanta água, passa, e eu fico pensando com terror, que se mais aqui para fazeres como o rio, e eu, que poderei dar eu, a quem tiver sede, se não guardo nenhuma gota do muito que me dás? Os outros também apoiam as lamentações de Pedro, queixando-se de que não retêm mais nada de tudo o que ouviram, quando eles gostariam tanto de lembrarem-se
de tudo para poderem responder às muitas perguntas que lhes são feitas. Jesus apenas sorri e responde: mas não é assim que me parece, pois o povo está muito contente também com vocês. Oh, sim, pelo que nós fazemos: abrir-te o caminho, dar cotoveladas para isso, transportar os doentes, recolher as esmolas e dizer sim ao mestre é aquele. Grande coisa, na verdade. Não te faças mais feio do que é, Simão. Eu não me faço mais feio, eu me conheço. É esta mais difícil das sabedorias, mas eu quero tirar de ti esse grande medo. Quando tiver falado e vós não tiverdes podido compreender tudo e reter tudo, perguntai, sem medo de me aborrecerdes ou importunardes. Sempre teremos nossas horas a sós. Nessas horas, abri-me os vossos corações. Eu dou tantas coisas a tanta gente, o que eu não haveria de dar a vocês, que amo de tal modo que nem Deus poderia amar mais. Tu falaste das ondas que vão e das quais nada mais fica na praia. Chegará o dia no qual perceberás que cada uma daquelas ondas deixou na beira da praia uma semente, e que cada semente se tornou uma árvore. Tu terás diante de ti flores e plantas para todos os casos, e ficarás espantado contigo mesmo e dirás: mas o que foi que o Senhor me fez? Porque quando chegar esse tempo já estarás livre da escravidão do pecado, e as tuas virtudes atuais terão se aperfeiçoado até atingirem uma grande altura. Tu estás dizendo, Senhor, e eu fico tranquilo com essas tuas palavras. Agora vamos, a quem nos está esperando? Vinde! A paz esteja contigo, mulher, vou ser teu hóspede esta tarde. Saem todos e Jesus dirigindo-se para o lago, a fim de não ser esmagado pela multidão. Pedro está manobrando com cuidado para afastar a barca até alguns metros da beira, de modo que a voz de Jesus possa ser ouvida por todos e haver um espaço entre eles e os ouvintes. De Cafarnaum até aqui, eu vim pensando no que vos iria dizer. Encontrei quais eram as palavras adequadas ao relembrar os fatos desta manhã. Vós vistes os 3 homens que vieram a mim? Um veio espontaneamente, o outro porque foi convidado por mim e o terceiro porque entusiasmou-se de repente. Vistes também que daqueles 3 eu fiquei só com 2. Por que será? Teria eu visto um traidor no terceiro? Não, em verdade não. Vi nele apenas alguém despreparado. Pelas aparências, o que parecia mais despreparado era o que agora está aqui ao meu lado. Pois tinha a intenção de sepultar o seu pai, mas o mais despreparado era o terceiro. Este estava tão preparado que, mesmo sem saber, fez um sacrifício bem heróico. O heroísmo em seguir a Deus é sempre uma prova de forte preparação espiritual. Isto é o que explica alguns fatos surpreendentes que acontecem ao redor de mim. Os mais preparados para receber Cristo, seja qual for a sua casta ou cultura, costumam vir a mim com uma prontidão e uma fé absoluta. Os menos preparados ficam observando-me, como se eu fosse um homem que foge do comum, e então me estudam com desconfiança e curiosidade, ou ainda me atacam ou me denigrem, acusando-me de várias coisas. As diversas atitudes estão na proporção da falta de preparação dos espíritos. No povo eleito se deveria encontrar por toda parte espíritos prontos para receber o Messias, em cuja espera ansiaram em desejos os patriarcas e os profetas. O Messias, que finalmente veio, precedido e acompanhado por todos os sinais profetizados. O Messias, cuja figura espiritual se delineia sempre mais clara por meio de milagres visíveis, nos membros e nos elementos e milagres invisíveis, realizados nas consciências dos que se convertem e nos pagãos que se voltam para o verdadeiro Deus. Mas não é assim, pois a prontidão em seguir o Messias é fortemente obstaculada, com obstáculos, justamente pelos filhos deste povo. E é doloroso dizer-se que é tanto mais assim quanto mais se sobe às classes mais altas deste mesmo povo. Eu não digo isto para vos escandalizar, mas sim para induzir-vos a rezar e a refletir. Por que acontece isso? Porque os pagãos e os pecadores procuram mais o meu caminho? Por que eles acolhem mais o que eu digo e os outros não? É porque os filhos de Israel ficam ancorados como ostras que produzem pérolas no lugar em que nasceram, porque estão saturados
empanturrados, obesos, com a sabedoria deles, e não sabem abrir caminho para a minha nova, jogando fora o supérfluo para dar lugar ao necessário. Os outros não têm essa escravidão. São pobres pagãos ou pobres pecadores, ainda soltos como barcos à deriva. São pobres que não possuem tesouros próprios, mas somente fardos de erros ou pecados, dos quais se despojam com alegria, logo que conseguem compreender o que é a boa nova, e sentem nela um mel fortificante muito diferente da insípida mixórdia de seus pecados. Ouvi, e talvez podereis compreender melhor como obter frutos diferentes de uma mesma obra. Um semeador saiu para semear. Eram muitos campos e de diferentes qualidades. Ele tinha herdado de seu pai alguns onde havia deixado proliferar plantas espinhosas. Outros ainda sido adquiridos por ele, que os comprara do jeito em que estavam, de um dono negligente, deixando tais como eram. Outros ainda haviam sido entrecortados por estradas, pois o homem era comodista e não queria andar muito para ir de um lugar para o outro. Enfim, havia alguns, os mais próximos da casa, dos quais ele tomava cuidado, só para que dessem um aspecto agradável à frente da casa. Estes estavam limpos de pedregulhos, de espinhos, de grama e assim por diante. O homem tomou seu saco de grãos para ir semear grãos da melhor qualidade e começou a semeadura. A semente caiu no terreno bom, fofo, arado, limpo e adubado próximo à casa. Caiu também nos campos entrecortados por caminhos e trilhas, e além de cortá-los, levava a sujeira da poeira árida da terra fértil. Outras sementes caíram sobre os campos, onde a inépcia do homem tinha deixado que crescessem plantas espinhosas. Agora o arado as havia revirado, e nem parecia que elas estivessem mais ali. Mas estavam, porque somente o fogo é que é a radical destruição das ervas más, impedindo-as de nascer. As últimas sementes caíram nos campos comprados recentemente e que ele tinha deixado como estavam, sem ará-los, em profundidade, sem limpá-los de todas as pedras afundadas da terra, fazendo com ela um pavimento duro no qual não conseguiam agarrar as tensas raízes. Depois, tendo semeado todas as sementes, voltou para casa e disse: agora está tudo bem, é só esperar a colheita. E assim se alegrava quando, com o correr dos meses, podia ver à frente de sua casa o trigo que ia germinando e crescendo. Crescia como um tapete macio e já ia soltando espigas. Parecia um mar amarelando e batendo espigas contra espigas, cantando hosanas ao sol. O homem dizia: como este campo devem estar todos os outros. Preparemos as foices e os celeiros. Quanto pão, quanto ouro! Estava feliz. Cortou o trigo dos campos mais próximos, depois passou aos que herdou do pai, mas ele os tinha deixado virar mato. O homem ficou muito aborrecido. Todos os grãos haviam nascido porque os campos eram bons e a terra adubada pelo pai estava gorda e fértil, mas sua fertilidade tinha sido boa também para as plantas espinhosas, que ficaram cobertas pela terra, reviradas com ela, mas não esterilizadas. Elas tinham renascido e formado um verdadeiro forro de ramagens cheias de espinhos, através das quais o trigo não tinha podido passar por cima, a não ser uma espiga aqui e outra acolá, e morreu quase toda sufocada. O homem disse: eu fui negligente por este campo, mas nos outros não havia espinheiros, e deverão estar melhores. Passou então aos campos recentemente adquiridos. Lá seu espanto cresceu, até transformar-se em tristeza. Finas e já ressecadas, as folhas do trigo estavam espalhadas por toda parte como feno seco. Feno seco! Mas como? Como foi isso? Gemia o homem. No entanto, aqui não há espinhos. Além disso, a semente do trigo era a mesma. Aqui também ela tinha nascido e o trigal estava tão viçoso que dava alegria de ver. Pode-se ver ainda como suas folhas estavam bem formadas e em grande número. Por que será que aqui o trigo todo morreu sem produzir espigas? E com grande tristeza pôs-se a cavar o solo para ver se encontrava ninhos de toupeiras ou outras pragas, insetos e roedores. Não havia nada. Mas que quantidade de pedras! Um verdadeiro pedregal. Os campos estavam literalmente calcetados com escamas de pedras e a pouca terra que as cobria era um engano. Se tivesse afundado mais o arado, enquanto era tempo! Se ele tivesse feito escavações antes de aceitar aqueles campos e de comprá-los como se fossem bons!
Oh, pelo menos depois daquele erro de adquirir o que era oferecido sem ter se informado da boa qualidade deles. E se ele os tivesse melhorado à custa do cansaço de seus rins. Mas agora já era tarde. Quaisquer queixumes eram inúteis. O homem pôs-se de pé arrasado e dali foi para os campos entrecortados, por pequenos caminhos feitos para sua comodidade, e rasgou suas vestes de tristeza. Aqui não havia nada, absolutamente nada. A terra escura do campo estava coberta por uma ligeira camada de pó branco. O homem se agachou no chão e dizia: Mas por quê? Aqui não há espinhos nem pedras, pois estes campos já eram nossos. Meu avô, meu pai, eu sempre os possuímos, e por anos e anos os fertilizamos. Neles eu abri estradas, terei tirado alguma terra do campo, mas isso não é o que terá feito ficar estéril assim. Ainda estava ele chorando quando recebeu para sua tristeza a resposta, dada por um cerrado bando de passarinhos esfomeados, vindos dos campos para os caminhos, à procura de sementes de trigo e outras. O campo havia se transformado numa rede de pequenos caminhos, em cujas beiras o trigo semeado tinha caído, atraindo muitos passarinhos, que primeiro comeram os grãos na estrada e depois os plantados no campo até o último grão. Desse modo, a semente igual para todos os campos havia produzido 100 por um, em outro 60, em outro 30 e em outro nada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A semente é a palavra de Deus, é igual para todos. O lugar onde cai a semente são os vossos corações. Cada um aplique a si a parábola e compreenda. A paz esteja convosco. Depois, virando-se para Pedro, disse: Vamos subir o rio até onde puderes e depois atraca do outro lado. E depois que as duas barcas navegam por um pequeno trecho do rio, param junto à margem. Jesus se senta perguntando ao novo discípulo: Quem ainda ficou em tua casa? Minha mãe, meu irmão mais velho e que se casou há 5 anos. Minhas irmãs estão espalhadas pela região. Meu pai era muito bom. Minha mãe lamenta desoladamente. O jovem para bruscamente, porque sente que um soluço lhe está vindo do coração. Jesus o segura pela mão e lhe diz: Eu sei o que é esta dor. Eu vi também minha mãe chorar, por isso eu te compreendo. O arrastar-se da barca sobre a areia faz que aquele discurso seja interrompido, possibilitando a descida à terra. Aqui não se vêem mais as colinas baixas de Betsaida que quase mergulham o focinho no lago, mas vê-se uma planície cheia de messes que se estende desta margem oposta a Betsaida para a direção norte. Estamos indo a Merom? Pergunta Pedro. Não, vamos tomar o caminho dos campos. Os campos, muito bonitos e bem conservados, mostram espigas ainda verdes, mas já bem formadas. Todas estão à mesma altura com um leve ondular que lhes imprime o vento fresco, que vem do norte e parecem formar um outro pequeno lago, ao qual servem de velas as árvores, que se erguem aqui e ali cheias de passarinhos e que cheiorreiam. Estes campos são como os da parábola, observa o primo Tiago. Estes campos são como os da parábola, observa o primo Tiago. É verdade, não são? Os passarinhos não os devastaram. Neles não há espinheiros nem pedras. Que belo trigal! Dentro de 1 mês estará maduro, e dentro de 2 estará pronto para a foice e o celeiro. De Judas Iscariotes. Mestre, eu quero que te lembres do que disseste em minha casa. Tu falaste tão bem, mas eu estou começando a ter em minha cabeça algumas nuvens confusas, como as lá de cima, disse Pedro. Esta tarde te explicarei agora. Já estamos vendo Corozaim. Jesus olha fixamente para o novo discípulo, dizendo: A quem dá, será dado. O fato de receber não tira o mérito do doador. Leva-me ao vosso sepulcro e à casa de tua mãe. O jovem se ajoelha, beijando entre lágrimas as mãos de Jesus. Levanta-te, vamos. O meu espírito ouviu teu pranto. Quero fortificar-te no heroísmo com o meu amor. Isaac, o adulto, me havia falado quanto tu eras bom. Isaac, sabes, aquela cuja filha tu curastes, ele foi o meu apóstolo. Mas estou vendo que a tua bondade é ainda maior do que tudo o que me disseram. Nós também vamos saudar o adulto, para agradecer-lhe por me haver dado um discípulo.
Chegaram a Corozaim e é justamente a casa de Isaque, a primeira que se encontra. O velho que está voltando para casa ao ver o grupo de Jesus com os seus, e entre eles o jovem de Corozaim, levanta os braços com seu bastãozinho na mão, ficando de boca aberta, como se tivesse perdido o fôlego. Jesus sorri e o seu sorriso faz voltar a voz ao velho. Deus te bendiga, mestre. Como é que fui ter esta honra? Para te dizer obrigado. Mas obrigado por quê, meu Deus? Eu é que devo dizer-te esta palavra. Entra, entra. Oh, que pena que minha filha esteja longe ajudando a sogra. Ela se casou, sabes? Eu recebi todas as bênçãos depois de ter te encontrado. Uma vez que ela ficou curada, logo depois voltou de longe. Aquele rico parente viúvo com a criança que precisavam de uma mãe. Oh, mas eu te contei essas coisas. Minha cabeça já está ficando velha. Perdoa-me. Tua cabeça é sábia e se esquece até de gloriar-se pelo bem que faz ao mestre. Esquecer-se do bem feito é sabedoria, mostra humildade e confiança em Deus. Mas eu não saberia. Este discípulo não é por ti que eu tenho? Ai, mas eu não fiz nada, sabe? Só disse a verdade, estou contente que Elias esteja contigo. Depois ele se vira para Elias e diz: Tua mãe, depois de um primeiro momento de assombro, teve o seu pranto enxugado ao saber que eras do Messias. Mas o teu pai não deixou de ter dignas condolências. Faz pouco tempo que foi enterrado. E o meu irmão? Ele cala-se, tu sabes. Para ele foi duro ver que estavas ausente pelo povoado. Ele ainda pensa assim. O jovem se volta para Jesus. Tu disseste, mas eu não queria que ele estivesse morto. Faze que ele se torne vivo para como eu ir a teu serviço. Os outros não compreendem e olham como querendo fazer uma pergunta, mas Jesus responde: Não percas a esperança e persevera. Depois abençoa Isaque, indo embora, apesar das pressões para não fazê-lo. Param primeiro junto ao sepulcro fechado e rezam. Depois, através de um vinhedo, ainda com metade para ser vindimada, vão até a casa de Elias. O encontro entre os irmãos é um tanto cheio de reservas. O mais velho se sente ofendido e quer fazer que se saiba isso. O menor se sente humanamente culpado e não reage. Mas a chegada da mãe, que sem dizer uma palavra se prostra e beija a orla da veste de Jesus, serena de novo o ambiente e os ânimos, a ponto de quererem prestar uma homenagem ao mestre. Mas ele não aceita nada e diz somente: E os vossos corações sejam justos, um para com o outro, como justo é aquele pelo qual chorais. Não ponhais uma marca humana no que é sobre-humano, a morte e a escolha para uma missão. A alma do justo não se agitou ao ver que o filho não estava ausente, à sepultura do seu cadáver. Mas ela ficou até tranquila por causa da segurança do futuro do seu Elias. O pensamento do mundo não vem a perturbar a graça da escolha. Se o mundo pôde ficar admirado por não vê-lo junto ao funeral do pai, os anjos exultaram por vê-lo ao lado do Messias. Sede justos, e tu, mãe, que sejas consolada com isso. Educaste com sabedoria, e teu filho foi chamado pela sabedoria. Eu vos abençoo a todos. A paz esteja convosco, agora e sempre. Voltam ao caminho, e o retornam até ao rio, e daí até Betsaida. O homem Elias não se demorou nem um instante na soleira da casa paterna. Depois do beijo de adeus dado à mãe, acompanhou o Messias com a simplicidade com que um menino acompanha o seu verdadeiro pai. E assim termina a visão Fiat.